Então o shopping carinho. Que bom, graças a Deus. Mais alguma questão? Agradecer pelas comemorações do fim de semana. Eu estava conversando com a Bianca e eu achei assim que foi uma celebração com a cara da igreja, né? Uma coisa voltada para a igreja. Eu achei que ficou muito na medida, assim, né? Não teve exagero. Suave, né? Muito agradável, foi um tempo muito bom. Eu gostei muito, queria agradecer a Deus por isso. Margarete está feliz. A família estava vazada. Muito bom, os doces, muito feliz. Muito feliz com os Alguém doces. aqui com os doces, aqui, ó. Os doces da festa estavam muito bons, né, Inácio? Bota o dedo na câmera assim, pra gente. Nossa, tá lindinho. Pastéis também. Pastéis maravilhosos, nossa, delícia. Doce. São Paulo só lembra da comida, né? É de sal. Ó, Coisa tá frio. O encontro foi em Betânia, né, Alessandro? O encontro foi em Betânia, né? O pessoal tá lembrando da comida porque lá teve um banquete, né? Aqui não é Betânia, não. Do almoço, não. Então, Sempre, né? vamos agradecer pela comida, né? Eu sou gordo, né? Não sei por quê. Eu não falei de comida. Não, você tá comendo, porque não deu tempo. Porque, né, gente, domingo é macarrão, hein? Por quê? Porque vai ser macarrão, né? Que bom. Ele já falou. Fizeram macarrão aí, ficou muito bom. Nossa, que macarrão foi uma história. Então vamos agradecer a Deus então, por essas coisas. Senhor, nós queremos te agradecer muito porque temos tantas memórias boas sobre estar em tua casa, tantas memórias alegres do aniversário da igreja. E é tão bom ver que fica nos nossos corações aquilo que realmente nos une, aquilo que realmente nos dá contentamento. Muito obrigado, Deus. Agradecemos ao Senhor por esse ano que nós vivemos como igreja e pedimos que esses próximos anos, em especial o próximo ano, possa ser na mesma direção desse ano que passou. Os teus guerreiros, eu gostaria de fazer sempre a tua vontade e de corresponder a Deus às expectativas do reino do Senhor. Dá-nos a direção também para esse culto, para esse estudo. Pedimos isso ao Senhor no nome de Jesus. Amém. Bem, nós estamos comendo pipoca, né? E além da pipoca, estamos lendo Apocalipse. O Josimar, ele é o causador de todas as turbulentas. O agente da bagunça. A Noélia chegou e semeou o joio aí. O joio é a Ó, vamos lá. Nós estamos no capítulo 2. Na semana passada a gente leu, né? O 2 e o 3. Nós andamos muito na semana passada, nós fomos até o versículo 7. Do capítulo 2. Eu imaginava que a gente ia pelo menos o capítulo 2 inteiro, mas não conseguimos. Ficamos só na igreja de Éfeso. Nós podíamos ler, reler aí os versos, pelo menos o de 8 até 17, você mais modesto.
a igreja de Esmirna e a igreja de Pérgamo. Terminando, a gente lê um pouquinho mais, tá bom? Vamos? Capítulo 2, versos de 8 até 17. E ao ouvir a igreja que está em Esmirna, escreve: Isso diz o primeiro e o último, que foi morto e reviveu. Eu sei as tuas obras, a tribulação e pobreza, mas tu és rico, e a blasfêmia dos que se dizem judeus e não são, mas são a sinagoga de Satanás. Nada temas das coisas que há de padecer. Eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão, para que sejais tentados e tereis uma tribulação de 10 dias. Ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Quem tem ouvidos ouça o que explica a igreja. O que vencer não receberá um dano na sua morte. E terceira carta da igreja de Pérgamo. E ao anjo da igreja que está em Pérgamo escreve: Isso diz aquele que tem espada livre de dois fios. Eu sei as tuas obras e onde habitas, que é onde está o trono de Satanás. E meteis o meu nome e não negaste a minha fé, ainda nos dias antigos, nem fiel testemunho. Ou foi morto entre vós, onde Satanás atua-se. Mas tenho algumas coisas contra vocês. Alguns que seguem o ensino de Balaão, que mostrou a Balaque como fazer o povo de Israel pecar, dizendo que os israelitas deviam comer alimentos oferecidos aos ídolos e cometer imoralidades. Assim também estão entre vocês os que seguem os ensinos dos nicolaítas. Arrependam-se, senão eu logo irei aí e lutarei contra essa gente com a espada que sai da minha boca. Portanto, se vocês têm ouvidos para ouvir, então ouçam o que o Espírito de Deus diz às igrejas. Aos que conseguirem a vitória, eu darei um anel escondido, e a cada um deles darei uma pedra branca, na qual está escrito um nome novo que ninguém conhece, a não ser quem o recebe. Então, como a gente não é o meu caso de voltar para discutir tudo de novo, que a gente já fez uma introdução às cartas, né? Mas pelo menos uma coisa do que a gente lá atrás estava falando é de que cada carta dessa, para cada igreja, há uma mensagem muito contextualizada com a realidade daquela igreja. Então, o Jesus vai ser sempre comparado a certa característica, a certo evento, certa coisa que ocorreu naquela cidade. É um jeito muito eficaz de contextualizar aquela mensagem. E quase sempre contrapondo a figura de Jesus com algum elemento do Império Romano, algum elemento forte do Império Romano. Como aqui o início do texto, o jeito clássico de começar, né? Ao anjo da igreja em Esmirna escreve: Estas coisas diz o primeiro e o último, que esteve morto e reviveu. Essa é uma expressão, de novo, que faz relação com aquilo que é próprio da igreja de Esmirna. A cidade de Esmirna passou por um terremoto muito grande anos atrás, ao texto de Apocalipse. E foi uma cidade destruída, praticamente destruída e reconstruída. E aí João toma esse episódio, né, esse fato lá da cidade de Esmirna, e começa a falar de Jesus nesses termos, né? Essas coisas diz o primeiro e o último, que esteve morto e que ressuscitou, né? Que esteve morto e que tornou. Falando de Cristo aí. Aqui falando de Cristo. Esteve morto, E ressuscitou. E aí faz um paralelo com a história da cidade que foi destruída e foi reconstruída. Né? É um jeito mais eficaz.
foi ontem e vai continuar sendo o jeito mais eficaz de poder anunciar o Evangelho no sentido de aproximá-lo ao máximo daqueles que estão ouvindo. Só para dar um exemplo de como que isso era uma característica lá da igreja daquele momento, e está presente ao longo do texto bíblico, do Novo Testamento. Paulo, quando chega em Atenas e vai fazer aquela pregação lá no livro de Atos dos Apóstolos, Paulo dá uma andada por Atenas e no dia lá que ele se propôs a subir no lugar onde os filósofos ficavam e poder anunciar o Evangelho, Paulo não cita uma linha do Antigo Testamento. Paulo não fala dos profetas, Paulo não fala de nenhuma referência ao povo judeu. Paulo diz assim: olha, eu andei aí na cidade de vocês e vi que vocês são muito religiosos. Vários altares a muitos deuses, vocês são muito religiosos. Inclusive eu vi um altar ao Deus desconhecido. Quero dizer para vocês que esse que vocês adoram sem conhecer é Cristo. É uma coisa muito ousada. Paulo está pegando todo um universo grego e não está destruindo aquilo para poder falar do Evangelho. Ele está se valendo daquela escritura e a partir dela falando do Evangelho. Isso é muito comum. Pedro, por outra maneira, quando lá no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 2, depois do Pentecostes, quando vai pregar, ele fez que tinha judeus, todos os cantos, né? Vai citando um monte de cidades, países dos judeus que estavam presentes ali para a festa do Pentecostes. Pedro começa a pregar e aí o que ele faz? Ele vai lendo desde os patriarcas até os reis e os profetas, e aí faz esse caminho todinho e chega a Jesus. Porque se ele está falando para judeus, faz muito sentido que ele lance mão do mundo, da cultura judaica. Se Paulo está falando para gregos, faz muito sentido que Paulo lance mão da cultura judaica. Se João está falando para Esmirna, faz muito sentido que ele lance mão de elementos que são próprios ali da cultura judaica. Eu acho que só isso já seria para nós não é claro, esse não é o tema central do livro de Apocalipse, nem dessa carta, né? Não é o tema central. Mas só isso já seria um enorme aprendizado para a gente, né? Para ver como que tem essa necessidade da contextualização. Porque a pregação do Evangelho não nos coloca na situação de ter que entrar de sola na cultura dos outros, na realidade dos outros. Ao contrário, a gente tem que aprender a valorizar e aprender a encontrar os elementos que possibilitam aquela pessoa compreender com muito mais familiaridade o Evangelho. Eu não preciso pedir que a pessoa deixe de ser aquilo que ela é do ponto de vista cultural para ela ser cristã. Ela pode permanecer sendo culturalmente aquilo que ela é, dentro daquilo que ela é ser cristã. Claro, vai ter elementos lá que são compatíveis com o cristianismo? Sim, em alguns casos sim. E é lógico que esses elementos são incompatíveis, esses não serão, não permanecerão, né? Mas é a minoria de elementos que não são compatíveis. Mas o todo é perfeitamente compatível, né? E pode ser valorizado, pode ser afirmado. Então acho que esse detalhezinho assim, repito, não é o central, mas é importante. É uma coisa que não aparece só na cartazinha. A gente viu, estava em Éfeso e aparecerá em todas as outras. Aí o verso 9: conheço a tua tribulação, a tua pobreza, e essa contraposição, né? Mas é rico. E a blasfêmia dos que a si mesmos se declaram judeus e não são, sendo antes sinagoga de Satanás. Tem duas coisas aqui.
primeira é essa posição. Conheço a tua pobreza, mas tu és rico. É o testemunho da pobreza inerente ao Evangelho. E aqui eu acho que tem um tema que nunca foi fácil para a igreja, ao longo da história. Nunca foi fácil. E hoje é ainda um pouco mais difícil, que é falar da relação que há entre a concepção que o Evangelho tem para a vida e o acúmulo das riquezas. À luz do Evangelho, e aí não tem como amaciar, à luz do Evangelho, o acúmulo é incompatível. É incompatível. E aí não é um ou outro texto, é olhar o todo do Evangelho. Isso não significa um apelo à miséria, né? Em absoluto, isso não é apelo à miséria. Já dizia Joãozinho Brito, quem gosta de pobre é intelectual, né? Não é um apelo à pobreza no sentido da escassez, né? Mas é uma noção muito clara que vai aparecer na pregação de Jesus inúmeras vezes, que o acúmulo ocorre sempre assim, juntinho com a miséria. Exploração, né? Se há acúmulo, é como se nós falamos. Deixa eu ver se tem uma moeda. Acho que tem mais de R$1. Um lado da moeda é o acúmulo, o outro é a miséria. Não tem jeito, né? Vamos supor que a gente tenha tudo que existe, todas as trufas do mundo são 4. Né? No mundo existem 4 trufas. Se alguém tem 10, existem 10 pessoas no mundo. Se uma pessoa pega 3 trufas, vai sobrar uma para os outros 9. Isso não tem jeito. Isso é simples. Vai sobrar uma para os outros 9. Os outros 9 vão dividir essa uma como? Pode ser que a um desses 9 não sobre nenhum papel. E para outro sobe mais. E para o outro sobe 0. Isso é um negócio simples. Então, a questão do acúmulo é uma questão que o Evangelho entende como um escândalo. Eu disse que ao longo da história da própria igreja isso não foi fácil de digerir, porque a igreja muitas vezes ao longo da história flertou, né, namorou com a opulência. Não, chegou a casar. Casou com a opulência, né? E eles não querem saber do o casamento é indissolúvel. É verdade, tem um casamento com a opulência. E isso aí não tem. Isso aí não é privilégio de um outro grupo, não, tá? Isso aí. A teologia da prosperidade, então. Ultimamente, eu dizia isso, e ultimamente é até mais difícil falar sobre isso, porque ultimamente há inclusive uma teologia para legitimar isso. E aí, no escopo dessa teologia, opulência não é uma afronta ao Evangelho. Pelo contrário, opulência é exatamente um sinal da bênção de Deus. Aí é que fica muito difícil, né? Quem não tem essa bênção é pecado, está mal. Fere o princípio da graça. Tem que É ser. totalmente o princípio da graça, porque quanto mais se relaciona, mais você recebe. É igual banco, né? É igual mas você bota, Quanto mas mais você você se relaciona, mais vantagem você tem. Mas isso não acontece com todo mundo, né? É verdade. O cara não tem fé. Uma coisa boa do cristianismo desde o início é que é sempre um grupo pequeno que faz a diferença nos grupos grandes. É sempre a história do salto pelo corpo. Sempre é um grupo pequeno. Você está falando do lembrei de São Francisco, na Idade Média, que
joga tudo pro alto e vai em frente. Quer dizer, e foi tão importante o movimento dele que sobressaiu a opulência da igreja, que é até os dias de hoje. Então, até hoje, quer dizer, um grupo pequeno fez diferença. E eu acho que o princípio do cristianismo é esse. É sempre aquele do sal da terra, é sempre aquele sal, é sempre aquele povo que vai mexendo, que vai incomodando corações. Porque a grande maioria, a nossa tendência qual é? A nossa tendência é conforto, é estar bem. Pô, se eu posso ter um sapato caro, confortável, por que eu vou andar com um vagabundo que machuca o meu pé? Ah, se eu posso ter um carro muito bacana, por que eu vou andar com. Vou dividir meu carro, porque se eu um carro, eu dou 3 carros e fico com um bem. É na natureza, você vai trabalhando, conquistando, vai fazendo. Não que isso seja certo, não que isso seja o ideal, mas eu acho que o incômodo desse grupo pequeno é o importante para nós. Aproveitando a história do carro, o que incomoda é quando o vizinho trocou o carro e você fica incomodado para ele precisa trocar. Tem uma coisa do. É o amor, é o apego a esse que é o grande mal. Aonde é que está o limite do amor? Eu estava pensando nisso. É nisso, entendeu? Eu acho que a gente chega muito a gente começou a falar, não sei. Eu penso no apego. Eu acho que o problema da pessoa trabalhar e conquistar coisas para dentro de casa, principalmente, eu não vejo problema. Eu vejo problema quando há apego a isso. E aí ela se desumaniza justamente por causa desse apego aos bens. Então, se ela pode fazer um bem, ela não faz, porque ela está tão apegada aos bens que ela tem, que aquilo vai tirando aquela humanidade, aquele amor ao próximo. Eu penso que é para saber, não sei. Certamente o ideal do Evangelho não é a miséria. Com certeza não é a miséria. É claro que está posto, claro que a gente luta as coisas, claro que a gente conquista, tem sonhos, né? Realiza, constrói, claro. Acho que tem, quem sabe a parábola do louco seja um bom critério, né? Então eu tive uma colheita, eu enchi os celeiros, e aí eu digo para mim mesmo, minha alma descansa e regala-te. Porque você já tem para você o suficiente para uma Mas não existe em si mesmada. quando aquilo, porque a gente sabe, o poder econômico gera uma autoconfiança que nos tira de uma relação, primeiro, que nos tira de uma relação de dependência, de uma sensação de dependência com relação a Deus. Né? Nos tira. Para que eu preciso de Deus? É a primeira coisa que diz quem está no. Né? Para quê? É mais fácil chegar ao pobre do que ao rico. E depois nos tira, nos rouba, além dessa relação com Deus, nos rouba uma relação com Deus. Nos rouba. Nos rouba, mas de verdade, porque aí o outro é um problema para nós. Né? Então eu acho assim, eu não dá para botar isso, não dá para dizer assim, em cifrão, quando eu acho que tem sintoma. Tem sintoma para isso. Que é o que o Rodrigo diz, é esse amor. Aliás, o que o texto bíblico diz, né? O amor ao dinheiro é a raiz de tudo mais. E o amor aí é uma dependência né? É transformar esse negócio no centro da minha existência. E a pessoa sabe. Sabe? Mesmo ela estando totalmente, vamos dizer, apegada, mas o Espírito Santo incomoda ela sabe que ela está errada. Por exemplo, 2 bacias de pipoca lá. Nenhuma aqui. É um sintoma de que tem uma coisa errada. Os 6 bombons aí, nenhum cara. Essa a gente troca. O bombom tá aí com vocês. Eu nem sabia que esse bombom era. Aqui a gente tem dois problemas. Esse aqui é para grávida, esse é proibido.
Então, tem que ficar bom. Está de enfeite. Sim. Agora que se estabeleceu a igualdade, continuemos. Agora não vai dar atenção a gente, né? Tá, eu vou. Não, vou ter que comer, porque é doce. Não. Essa é doce. Vamos hoje, quando o pastor fez o exemplo da moeda, é uma história real, que um fazendeiro tinha riqueza, agora, os seus capatazes, e havia um meeiro muito pobre, já idoso, lá, morava no casebre, e ele chegou perto do fazendeiro e falou assim: essa noite vai morrer o homem mais rico da região. Você não conhece, né? Uma música. E aí esse rico juntou os homens dele e mandou vigiar a casa dele a noite toda, e aquela noite ele não dormiu. Começou a receber a notícia que aquele pobre tinha morrido. Ele era pobre humanamente, mas era um servo de Deus e conquistou o reino também. De certa maneira, conheço a tua tribulação, a tua pobreza, mas é rico. Tem uma. Tem um futuro ali, né? Tem essa ironia, né? Tem essa ironia no texto. E é uma situação concreta, porque aí são os cristãos em face do império. Uma convicção. Em face do império. Então aqui é João escrevendo para cristãos que estão inseridos no contexto. Daria para dizer o contrário, o texto não diz, mas daria para dizer o contrário. Olha, não se importem muito com a riqueza desse mundo, porque eles são ricos, mas pobres, né? E vocês, conheçam a tribulação de vocês. Vocês são pobres, mas são ricos. Exatamente. Obrigado. Então, aqui tem uma ironia no texto colocado ali de forma clara. Porque a gente, como diz o Antigo Testamento, se deixar, a gente confia mais nos carros e nos cavaleiros. Então é pobre. A gente confia, é muito fácil a gente confiar nos carros, nos cavaleiros e perder confiança. Pega uma Ferrari, perder dependência. Por exemplo, você fala assim, tem seguro, né? De vida, tem seguro na casa, tem plano de saúde. Essas coisas são coisas muito simples. Te deixando cada vez mais independente dele. Eu pedi fazer o guarda da minha casa, porque eu tenho segurança, No nosso caso não, tá, gente? câmera, Na nossa casa a tenho gente não tem segurança. Então, eu acho que, se por um lado tem a questão da previdência, né, da gente ser precavido, por outro lado a gente vai mostrar nossa fé também muito em segurança. Qualquer coisa, eu vou no hospital tal, que lá tem meu plano, vou lá no meu médico que vai não sei o quê, mas a gente esquece de pedir a Deus para orientar que o médico enxergue, né? Que o remédio dê certo. Então essa questão de realmente focar a nossa confiança, né? Nas coisas. Porque o cristianismo não vinga num lugar onde há uma. Não é autoconfiança, não. Autoconfiança é bom, né? A gente ter confiança em si mesmo é bom. Mas numa autossuficiência. O cristianismo não vinga onde há autossuficiência. Onde a gente se imagina suficiente para o outro, né? A Europa ele está assim. Eu não preciso mais de você, não preciso de Deus, não preciso de você, não precise de mim, né? Não precise de mim. Vamos deixar as coisas muito claras, cada um no seu quadrado. Quer dizer, aí não tem, porque o cristianismo basicamente é relação a relação com Deus à base da graça, e o princípio da graça é: eu não mereço, eu preciso, eu devo, mas não mereço. E a relação com o outro, que é mutualidade, eu preciso do outro, sem o outro eu não sou nem mesmo eu. Então, é uma mensagem clara a igreja dizia, né? Se impressione muito com nem tudo que reluz é ouro, né?
a soberba está no coração do homem. Às vezes ele tem 10 reais a mais que o outro, já se acha melhor que o outro. Não precisa ter milhões. Eu penso que assim, o convite Interessante, a esquerda não tem advertência, né? não tem como massagear, não. O convite do Evangelho é o convite à simplicidade. Porque enquanto houver retenção de riqueza, vai haver pobreza. Então, qual é o convite da comunidade? A comunidade é o convite à igualdade, né, para que todos não tenham falta de nada. Todos sejam atendidos nas suas necessidades. Existe uma facilidade de dividir quando você já experimentou da mesma luta. Quando você já experimentou aquilo, por isso que é muito comum você ver grupos muito miseráveis eles dividirem o que tem para todo mundo comer. Morador de rua, você que conhece bem, caiu uma quentinha, o pessoal divide, não sai tipo, essa é minha. É diferente. Porque todo mundo sabe ali o que é ficar com fome, o que é dormir com fome. Então, divide um pouquinho, pelo menos forma o estômago naquela noite. Então, quando acontece aquele Pentecostes, eu imagino que o princípio ali é exatamente esse. O que acontece ali naquele movimento? O que está acontecendo ali? Estão todos voltados com um objetivo único. Todo mundo tinha a mesma sintonia. As pessoas se davam, as pessoas... E é algo que deveria ser o princípio da igreja, que infelizmente não é. Igreja nenhuma, nem da nossa, nem de ninguém. Infelizmente não é assim. Ainda existe aquele que chega e senta lá no banco de trás, que fica constrangido, porque não sei o que é. Ainda existem padres, pastores, líderes que vão ter sempre as suas panelas, seus grupinhos, que são os mais queridos, são os mais chegados. Não estou dizendo que seja errado, seja certo, não estou dizendo nada. Estou dizendo que existe uma tendência a gente agregar, aliás, segregar, sempre os que a gente gosta, vai juntando, e vai separando. E o pior é aquele, quando a gente chega a um ponto de passar assim. Os olhos do meu coração não sente? Meu cabelo então facilita pra caramba. É só puxar assim, fazer de conta que o vento tocou, e daí que eu já não sou enxergar bem, estou quando passei para não vir. São truques que a gente traz, truques que a gente usa no dia a dia para fazer de conta. Só que a diferença que eu sinto, que o Rodrigo estava falando, quando a gente tem uma proximidade com Cristo, o Espírito Santo não deixa barato, vai te incomodar. Você pode até virar, jogar a cabeleira, não sei, mas você vai ficar imaginando que você não viu. Aquilo vai te incomodar. Eu acho que quando a gente se afasta do caminho, quando a gente se afasta do Cristo, a gente tem muito mais facilidade nesse mas ignorar. o problema não é ser incomodado, né? O problema é a resposta que a gente dá a isso. Mas o que acontece? A resposta só acontece no começo do incômodo. A partir do incômodo, se você não se sentir absolutamente tem gente que nada... fica incomodada e passa, vai embora, segue. Mas isso acontece com todo Eu acho que o mundo. grande desafio é o abrir mão. Quando a gente aprende a abrir mão, a gente vence esse desafio e ao mesmo tempo a gente confia em Deus. Eu acho que quando a gente abre mão, a gente automaticamente confia em Deus. Porque, como eu estava falando, né? A gente estava no apego, a gente começa a ficar autossuficiente. A autossuficiência, ela isola Deus no campo dele. Ou seja, a gente vai lá, faz um papelzinho na igreja e a gente não depende de Deus. Mas quando você abre mão, o que é um desafio utópico, que a gente fala aqui, mas é uma coisa, uma utopia, abrir mão. Uma igreja que segue realmente aquilo que Jesus propõe, e aí, se a gente for realmente seguir do jeito que é para ser, é totalmente utópico. Quando o pastor fala que, que não coincide cristianismo, o desafio do cristianismo, o desafio de Jesus com a vida que a gente leva, cara, é loucura. Que nem o Manuel falou, todo mundo ter possibilidades e uma igualdade. Será que a gente abre mão mesmo? Né? E aqui eu excluo essa questão do rico ter que abrir mão. Tudo bem, ele tem mais condições de ajudar. Sim, isso é inegável. Mas, como você falou, as pessoas que passam pela mesma dificuldade, né? Esse é o desafio, porque também há
aqueles que não são ricos, mas que podem ajudar e não ajudam. Mas aí não cai no mesmo. Aliás, lembrando do domingo, você falou que a gente tem o hábito de Deus faz todo marido de aluguel. Deus marido de aluguel. Senhor, meu carro quebrou, me ajuda para consertar. Senhor, minha casa tirou, meu cano estourou, não sei o que é que Senhor. Se a gente partisse do princípio que o rei começa com a gente também fazendo, a gente não invocaria Deus para tudo isso. Porque se um fosse mais cuidado do outro, não passaria por esses terrenos sozinhos. Nem ficaria voltado para cima se tivesse com quem contar. Mas havia essa proposta que eu estou falando, ela tem que ser em conjunto com Deus. Então, não tem também. Deus, como ele pregou, você estava domingo de manhã? Não. Domingo de manhã está toda a gravação. Quando você tira Deus da magnitude que Deus é e traz Deus para resolver problemas do dia a dia, não estou questionando isso. Estou dizendo, se a gente seguir o princípio do reino, isso vai, a tendência é diminuir, porque se um cuida do outro, você não precisa ficar invocando a Deus para cuidar de coisinhas que a gente tem por obrigação, por amor, cuidar, simplesmente cuidar. Bem, vamos lá. O verso 10, que é um fecho ao que ele disse até agora, né? Não temos as coisas que temos de sofrer. Eu acho que é bem pé no chão. Tá? Botar o pé no chão. Não é esse negócio não, de que agora é vitória e só vitória, né? Tem só vitória, né? Você tem só relação. Tem sofrimento. Claro que tem sofrimento. Você está diante de uma situação como essa, concreta. Você está numa situação concreta. E você está na contramão de uma estrutura que fica te seduzindo com poder. E que você é chamado a ir contra essa lógica. Você está testemunhando de uma experiência com Cristo que não é um negocinho que fica fazendo cosquinha na alma, mas é um negocinho que te bota na boca do leão toda hora, né? Literalmente no caso, na boca do leão, que te bota na situação de ter que ir contra. Vai dizer para essa gente que não, mas olha só, vai ser tudo bênção. Não, olha. Cascada. Não temos as coisas que tens de sofrer. Tem. É relação. Não, o Espírito Santo não fala toda hora. Cruz. Onde você está indo vai ser pior do que onde você está saindo. Eis que o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós para ser exposto à prova e tereis tribulação de 10 dias. Então aqui está a chave da coisa. A chave da coisa é 10 dias. 10 dias que é sempre no caso da linguagem do Apocalipse, é sempre um período curto. É o jeito de dizer um período curto. Então vocês vão sofrer, não temam, vocês vão sofrer. Então, lembra o Evangelho de João? Não pai, não estou dando, você tirar do mundo não. Você livrar do mal. Eu estou mandando vocês como ovelhas em meio a lobos. Então já viu que churrasco que não dá isso, né? Então se não tem, vocês vão sofrer. O diabo vai perseguir, lançar no. Diabo aqui, gente, não é um capetinha, chifrudinho de rabo que fica cheirando enxofre. Diabo aqui é a estrutura de poder de que está perseguindo os cristãos. Vocês vão ser perseguidos, tá aí, vão ser levados para a prisão, vocês vão passar por uma perseguição, mas é uma perseguição de 10 dias. Porque, de novo, o livro do Apocalipse tem um propósito entre outros, que é mostrar claramente que Deus é Senhor da história. Deus é Senhor da história. Podemos experimentar a perseguição aqui, Ela não é uma perseguição, não, estou doido para ser perseguido um pouquinho, né? Para eu ficar mais realizado, doido para ser perseguido. Que hora que alguém vai me perseguir um pouquinho. Não tem nada de ficar desejando perseguição. A perseguição aqui é um resultado de um testemunho
concreto do reino de Deus. E isso fica mais sério quando na cultura, na história, na sociedade, o contra-evangelho é mais forte. Quando você fala aqui na Bíblia que diabo e estrutura de poder, é contra o evangelho, é isso? Contra-evangelho. Diabo contra o evangelho. Mas só que o contra o evangelho não é contra a igreja. É contra a mensagem do Então, evangelho. tudo bem. Contra o evangelho. Diabo, diabo. Eu estou falando, como não ser o diabo, Por que eu estou fazendo essa distinção? Porque senão a gente pega ali e fica imaginando, isso aqui é uma tentação que vai vir, eu vou sentir que é o mundo espiritual. A maioria faz Mas isso. isso é a ação concreta do mal no mundo. Entendi isso. É a ação concreta do mal no mundo. Porque muitas vezes a gente não sabe discernir as coisas porque a gente espiritualiza tudo. Eu acho que a gente. Como é que o diabo age? A gente pensa assim, quando eu sou tentado olhar para a mulher que está passando aí é o diabo está agindo. Mas a gente não consegue discernir, com a mesma exatidão, a gente não consegue discernir quando tem um esquema no nível econômico acontecendo, tirando o direito das pessoas, explorando. É Roma. A gente não consegue dizer, pô, isso aqui é o diabo agindo. Sistema. É o sistema. Todo sistema que oprime. Quer dizer, como que o diabo vai as patas do diabo, a gente muitas vezes só enxerga as patas do diabo naquilo que é moral, naquilo que é individual, religioso. Nem sempre a gente enxerga as patas do diabo para além disso. Aqui, no contexto do Império Romano, não só nas questões de testemunho e da questão moral, tem pata do capiroto, né, no sistema romano. Agora é o seguinte, vocês vão sofrer por 10 dias. Por 10 dias, né? Vocês vão sofrer. É um período curto. Na verdade, João parece que está dando força porque quando ele escreveu ele mesmo estava isolado em algum lugar, Sofrendo essa mesma. Não é uma coisa que quer dizer teoricamente, né? Está lá no escritório dele, dizendo, vemos vocês, não está lá no escritório dele, não. Ele sabe exatamente que a fidelidade ao Evangelho vai resultar nisso, porque a experiência dele é exatamente essa experiência. Ser fiel até a morte, mais uma vez, aí a resposta imediata, ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. A gente já falou isso na semana passada, mas é sempre bom repetir, porque isso vai essa expressão vai acompanhar as cargas. Ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida não é uma discussão sobre salvação. Não é uma discussão sobre salvação. Senão a gente pega o texto visual, o texto um sol. Isso daqui está falando de novo. É texto de perseverança, está dizendo às pessoas, olha, vocês estão correndo. Vocês estão correndo o caminho. Vocês estão correndo. É sempre a imagem do estádio, né? Vocês estão correndo. Porque a coroa da vida é aquela coroa que alguém, depois de fazer uma maratona, né, recebe lá. Então, olha, persevere, porque ao final vocês receberão a coroa. Se fosse dizer negativamente, o que não persevera não é vitorioso. Porque tudo depõe para não perseverar. Tudo depõe. Lembra aquela na Olimpíada, aquele cara brasileiro que estava lá na frente, aí entrou um maluco, agarrou ele. Quer dizer, um pouco a vida é um pouco isso, né? A gente está correndo, sempre tem uma coisa que carrega a gente. A gente está correndo, né? Está vivendo, aí vem lá um negócio qualquer, garra a gente. E a gente, a vontade que dá, depois que alguém te pega no calcanhar, a vontade que dá é parar. Não vou continuar, né?
Eu estava no primeiro lugar, pô, agora 200 pessoas me passaram, eu não vou continuar. Não tem sentido continuar. Mas desiste. Aí o cara dá lição, não, é preciso continuar. Então, ó, persevere. Até o fim. Até a morte, exatamente, até o fim da sua vida. A ideia é, a vitória é chegar, não em primeiro lugar, mas chegar. Exato. E digo assim, você criou até a morte. Ou seja, durante toda a sua vida, você vai ganhar coroa dessa vida durante todo esse caminho de perseverança. Ganha uma coroa, cai, ganha uma coroa, assim, isso, né? Sim, você não fez. No dia a dia, porque senão a ideia é, eu não ganhei a coroa da vida aqui, não ganhei a coroa da vida ali, vou parar, hoje não vou ganhar nada, não vou ganhar nada. A lógica é a de permanecer no caminho. Permanecer no caminho, né? Permanecer na pista. É preciso estar caminhando permanentemente. É preciso estar correndo permanentemente. Não é troca. Isso é o que eu falo, não é uma questão de troca. Não, mas a gente tem que tomar cuidado para a gente não cair naquela mesma besteira e tentar negociar com Deus. Não está posto na lógica do negócio. É confiança. Mas olha só, mas também há aquele tipo de gente, por exemplo, que só dá tudo errado no mesmo caso, como pode ver? Tudo errado. Meu Deus do céu, como é que pode? Tudo acontece com a pessoa. Já sabe que conhece, ela teve 3 filhos. Ela perdeu os 3 filhos. Morreram todos os filhos dela. Aí ela tá com uma neta do filho que tá dando um problema, cara. Assim, só, agora a mulher tá dando todo o problema. Tudo acontece com aquela mulher, cara. Eu não vejo aquela mulher sorrir. Assim, teoricamente, tudo que acontece de graça acontece com ela. E ela está lá. Todo dia faz salgadinho, vai na igreja, vai na salgadinho. É impressionante isso. Aí você olha e fala, coitada dessa mulher. É possível, Josimar, que alguém sofra muito. Por isso tem o texto de Jó, que muitos dizem que o texto é como, Jó é como uma novela mesmo. O texto de Jó está ali para ajudar a gente a enxergar a vida. É possível que alguém justo, no sentido de ser alguém sério, de ser alguém comprometido, de que não é um canalha, de que essa senhora que não matou ninguém, que não chutou frango na encruzilhada, que é uma pessoa razoavelmente tranquila, que sofra muito. É possível. Um sofre mais, a gente não sabe por quê, nem diante de tentar explicar por quê. Você não vai explicar por quê? Vai explicar desgraça? Desgraça não se explica. Não tem sentido, não, por que eu? Essa pergunta não tem muito sentido. Por que eu? Por que agora? Então, o fato é que a gente sofre, ok? Agora, e assim, a gente já fez a pergunta a essa senhora, se ela é triste, se ela é alegre. Não, porque às vezes pra gente pode parecer que a mulher vive numa penumbra de tristeza inconsolável. Não. Então, mas aí é a questão. Ela tem que saber da pessoa. Mas aí a gente volta ao livro de Jó do mesmo jeito. Ele perdeu 10 filhos. Será que com os outros que ele teve, ele passou a ser feliz e esqueceu aquilo? Vai continuar. Pega o pior cenário. Essa mulher não tem um suspiro de alegria. Pior cenário possível. Ela é chamada a continuar caminhando. Aí eu te pergunto, cadê a coroa da vida dela? Porque ela fala com todas as palavras. Com todas as palavras dele. Ela fala, Deus que eu sigo, o nome é meu, e eu vou ter a recompensa do céu. Ela fala isso. Sim, aí ela entende isso aqui e... Então, ela entende. Eu não teria coragem de sentar com ela e dizer assim, mas senhora, deixa eu dizer para você, não tem nada a ver com coroa no céu. Eu não tenho coragem de fazer isso, porque isso estrutura a vida dela. Essa interpretação que ela faz nesse texto estrutura a vida dela. Isso dá força para ela. Isso dá força para ela. A gente pode dizer aqui teoricamente, esse texto não está falando sobre isso. Tá bom? Sabe como teoricamente nós não somos esse vale de lágrimas, agora, eu não vou falar isso com essa senhora. Agora, eu acho que
Continuar vivendo, minha gente, é o desafio. É continuar. E não é fácil, porque pode ser essa desgraça plena da vida do Senhor, ou as desgraças da nossa vida, que também nós as temos. Continuar vivendo é um desafio. E a coroa da vida é poder continuar vivendo. O simples fato de permanecer vivendo, insistindo, continuando, acordando um dia após outro, isso é coroa. Isso é ter coroa na cabeça. É porque a lógica do Evangelho, a maior riqueza que cada um pode ter é a presença de Deus na sua vida. Essa é a lógica do Evangelho. E aí, talvez a teologia que é ensinada para ela faz com que elas vivam a expectativa de ter essa recompensa no pós-morte. Aqui é o vale de dor, de sofrimento, é o vale da sombra da morte, mas depois vai vir o tempo das ruas de ouro, do sorriso pleno, da vida plena, que é a nossa expectativa, a nossa esperança. E não deixa de ser mentira, né? Mas a gente não vai ter essa recompensa só no porvir. A gente pode experimentar isso agora. Por mais difícil que a vida dela seja, e realmente eu acho que a descoberta que ela precisa fazer, talvez já tenha até feito, né? É que Deus está com ela, fazendo esse caminho com ela. Porque eu acredito que talvez para uma outra pessoa que não tem essa experiência de fé, já não conseguiria mais viver. É isso que eu ia falar. Sabe por que eu perguntei essa pergunta? O meu exemplo não serve para ser comparado dessa senhora, não serve. Mas eu estou passando, todo mundo aqui sabe o problema que eu estou passando. Eu vi o médico chegando para mim e falando: sua filha não vai ter cognição nenhuma. Com outras palavras, ele falou: sua filha vai ser um vegetal. Naquele momento, para mim, na minha vida particular, aquele momento foi uma bomba que poderia chegar e eu poderia falar: não tem mais contentamento na minha vida. Parei. Por isso que eu falei: será que realmente, porque hoje, depois de tudo que eu já chorei no nome desse cara aqui, do pastor, da galera aqui, hoje eu entendo isso tudo que está acontecendo na minha vida e eu só consigo chegar a uma conclusão: é a vida. Eu não posso culpar Deus, eu não posso culpar nada. É a vida. E eu encontro contentamento na vida, mesmo com um problema como esse. Porque hoje, a minha filha, graças a Deus, ela está tendo avanços significativos, mas que dentro de uma comparação de normalidade, ela ainda não alcançou isso. Mas ela vem alcançando esses avanços. Então, é por isso que eu falo, às vezes a gente entender isso dessa forma é muito importante, porque às vezes para a gente que não passou por aquele problema, pode parecer o fim. Pode parecer que não há mais contentamento. Mas na verdade há sim. Hoje eu posso falar isso. Há contentamento sim. A gente passa por esses problemas, a gente passa por essa vida louca que uma hora a gente está muito bem. Eu estava muito bem em termos de tudo na minha vida, e daqui a pouco vem essa bomba. Aí você pensa assim: caraca, o pastor sabe, eu cheguei a me revoltar com Deus. Eu falei: Senhor, e é isso? Por que a minha filha tem que sofrer isso? O que ela fez? Mesmo, e olha, assim, eu não sou nenhum mestre em nada, mas eu já tenho algum conhecimento. Mas quando é na tua pele, quando acontece contigo, é outra. E aí a vida vai te ensinando e o Espírito Santo vai te conduzindo. Ele vai te ensinando e você vai aprendendo com as pessoas. Que tem pessoas dentro do hospital. Eu estou 6 meses dentro do hospital. Tem um garoto lá dentro chamado Gabriel, ele tem 13 anos. Ele nunca viu o lado de fora do hospital. Ele vive há 13 anos dentro do hospital. Mas aí vocês podem pensar: esse garoto deve ficar na cama. Não, ele conversa, ele não fala um pouquinho atrás, eu não falo. Mas ele conversa através de sinais de tudo. E ele vai no balé. Feliz. Já tem esse menino, só que ele nunca saiu. A família não tem, por vários motivos, não tem condição de ficar. Outros pais que eu vi passando lá, um filho numa situação pior do que a da Sofia ainda,
e com aquela esperança de que a filha saísse dali com vida, morreu. Ou em N situações que você vai vendo na sua vida e você vai crescendo. Aquilo te faz crescer. Então você vai encontrando satisfação na vida. Por quê? Porque eu acho que a maior satisfação é eu poder hoje chegar e ajudar uma pessoa que esteja passando por um problema igual, pior ou parecido. Então, aí, olha só, quando você fala de contemplar a satisfação, talvez coroa da vida. Sim, mas por isso, Josimar, por isso permanecer caminhando. É isso aí. Por isso permanecer caminhando. Porque só dá para saber se tem contentamento ou não tem se permanecer caminhando. Então é essa a lógica. É isso aí. Permanece caminhando, tem coroa da vida. Porque se não continua caminhando, Aí acabou. aí, não, mas não é caminhando. E vamos ser sinceros, não é caminhando a passos fortes, firmes. Gente, é dizer, tem um momento que ele diz. Desculpa. Que merda. Que merda. Eu não tenho mais força. Deus, eu não quero nada com Deus. Amigo, a igreja, sabe? Isso faz, não chega para a pessoa e dizer assim, não, meu irmão, você tem que ser forte, porque para essa conversa, tem isso, para essa conversa, deixa o cara espraguejar, deixa ele mandar Deus lá pro inferno, né? Deixa ele viver, é parte, ué. Pode ser que alguém passe muito mais tranquilo que eu não sei. Bola no peito, não fala, né? Mas deixa, porque é um dia depois do outro, né? E aí tem coroa. Tem mais, pastor? Se a gente buscar aqui entre todos que estão aqui, testemunhos semelhantes a estes e outras condicionantes, nós vamos ouvir igual. Todos nós passamos por isso. Porque continua caminhando. De outro. Continua caminhando. De forma ou de outra. Eu acho que é importante o que você falou, que é isso mesmo. Para uma coisa é muito. Aí o outro olha e fala assim, pô, mas foi tanto, assim, eu passei muito mais que ele. Então não tem a ver com essa quantidade que a gente de sofrimento que cada um de nós pode fazer. Essa quantidade é o máximo, esse é o mínimo. Então esse aqui acho que é para cada um. Cada um tem a sua dose. Então a sua massa. Com certeza, porque ajudou cada um. Uma dor de barriga para um, e para outro não é Só dor de barriga. só dor de barriga. Todo dia dor de barriga. Vocês mulheres ficam jogando isso na nossa cara. Vocês são os por isso que o livro do Apocalipse diz o seguinte, o livro do Apocalipse diz, eu não lembro qual capítulo, não vou passar por ele, diz que no céu vai haver pelo menos meia hora em que só vai ter homem. Depois. Não, no céu durante meia hora vai ter. Porque diz que durante meia hora vai ter silêncio no céu. Não vai ter uma mulher falando com o marido. Silêncio, meia hora só. Como que é a ideia? Como é que é? Um minuto para Deus. A nossa meia hora vai durar. Vai ter meia hora de angústia. A Bíblia do João é cheia de ícones, né? Provavelmente o ícone da mulher tem aquelas bracinhos, a sainha. E quando põe 3 dessas juntas, significa tagarela. O negócio é que eu acho que a coroa da vida e a experiência do Evangelho, a diferença é como você reage a partir do Evangelho, como você reage às experiências, às angústias, à tribulação. Porque se não for o Evangelho, você não tem dimensão do que você faz. Agora, o Evangelho, você conhecer Jesus, a presença dele, e a partir dele, você reage de uma maneira que as pessoas sabem como é que você aguenta, como é que você aguentou. Essa é a diferença que aí eu acho que está a coroa da vida. Alguém virar para você, mas como é que você, hoje você está firme? É coroa da vida. Há pouco tempo, o Inácio fez ali, a Corinto, eu não lembro, 50 Corinto,
Vai ter que assim, tudo angustiado, mas não sei, tudo. É o que? Estimulados, perseguidos, mas não. Abatido. Não abatido. Eu estou lembrando desse agora, tá, Paulo? Eu estou, mas o Marcão está fazendo uma parede aqui. Não, mas que parede? Muralha. É Chico. Muralha. Aquele texto. Eu estou lembrando Eu acho, mas eu acho que é isso mesmo. Eu posso, em tudo atribular, mas não desesperar. Mas desesperado, exatamente. Quer dizer, Perseguidos, mas não desanimados. porque aqui está a força do Evangelho. E justamente o encontro se vai contra essa questão da tranquilidade e é contrário, exatamente. É contrário. Gente, a vida é um pacote. E nesse pacote vem um monte de coisas. Vem alegria? Claro que vem. Vem sofrimento? Claro que vem. Vem realização? Vem. Vem angústia e frustração. Vem. Tem que vir. É a vida. Ah, não, agora eu sou o Senhor Jesus. E daí? E daí? Vai o Evangelho. Agora você vai, se der o Senhor Jesus, então você vai aprender a viver a vida. Que ele viveu. Na mera intensidade. É a vida. A gente fala, tem muita pregação, né? 10 passos para a realização, 10 passos para a vitória. Acho que a gente tem que ouvir sermão assim, 10 passos para a derrota, 10 passos para aprender a ser derrotado. Na cara. Porque assim, a gente tem que aprender a perder. A gente só aprende a ganhar. Né? Tem que aprender a perder. Tem que, a vida vem. Pô, quero mais um gancho. O Rodrigo está falando aí. Eu conheço um cidadão que